Olá a todos e a todas. É com muita alegria que eu gostaria de iniciar essa apresentação na segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. O meu tema de apresentação é sobre a proteção da biodiversidade brasileira à luz dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E antes de iniciar essa apresentação, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Solange Teles da Silva, eu sou professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, na qual eu dou aula no curso de graduação em Direito e também de pós-graduação em Direito Político e Econômico, e sou bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq. Então, para fazer uma apresentação dessa temática de hoje sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e da proteção da biodiversidade, os desafios encontrados em relação à sua concretização, eu gostaria de iniciar com uma colocação, uma afirmação. Né? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles não têm um caráter obrigatório. Eles se inscrevem dentro de uma lógica de comprometimento político de governos. E, portanto, talvez nós pudéssemos ou possamos nos indagar justamente em como adotar estratégias de planejamento e de implementação de políticas públicas que passem a ter um caráter vinculativo, uma vez que estejam sido inseridas em convenções internacionais ou em políticas públicas nacionais ou que reflitam compromissos internacionais assumidos pelos países. Então, ao mesmo tempo que nós não temos esse caráter obrigatório, nós temos sim nas mãos uma dinâmica que nos propicia uma agenda de pesquisa e uma agenda para ser implementada em prol do planeta, da integração da ciência com o desenvolvimento sustentável, com o direito e de transformações em termos do longo termo. Então, nesse sentido, a metodologia utilizada para a apresentação desse trabalho, para a realização desse trabalho, foi o método hipotético dedutivo, em que o grande problema, ou o problema central colocado, é de como dar efetividade ou eficácia social, concretude à proteção da biodiversidade no Brasil. Nós partimos de três constatações ou três colocações da própria dinâmica do planeta, da integração da ciência de forma interdisciplinar e dessas transformações em direção à sustentabilidade. Adotamos como marco temporal a promulgação da Constituição Federal de 88, a ratificação da Convenção da Diversidade Biológica pelo Brasil e seus protocolos. Nesse sentido, nós podemos compartilhar com vocês os objetivos que foram grandes, né, no sentido de evidenciar como os objetivos do desenvolvimento sustentável podem contribuir para dar concretude a essa efetividade da proteção da biodiversidade no Brasil. E tentamos então elencar, a partir de três eixos, esses resultados ou essas reflexões. A primeira delas, que diz respeito à compreensão da dinâmica do planeta, à compreensão da manutenção da vida no planeta dentro de fronteiras seguras, né, ou do planetary boundaries, né, das fronteiras planetárias existentes, é evidenciar a relação existente entre direitos humanos e biodiversidade. Ou seja, para além do relatório apresentado por John Knox em 2018 nas Nações Unidas, nós temos uma série de tratados, de convenções internacionais, como é o caso da Convenção da Diversidade Biológica, em que está se discutindo um novo framework, um novo quadro, mas que tem os seus protocolos e que determina, por exemplo, por um lado, obrigações que também aparecem ou que também surgem e emergem dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tal qual o Objetivo 15.6, que elenca garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos. Ora, veja-se, o que nós temos aqui, um dos protocolos da Convenção, que é o Protocolo de Nagoya.
E no caso brasileiro, essa ratificação se deu agora em 2020, e isso significa que o Brasil terá que observar as suas obrigações, os seus compromissos internacionais, dentre os quais será a conformidade com o marco da biodiversidade brasileira, que restringe essa possibilidade de repartição equitativa e que, portanto, como em Nagoya nós temos uma ampliação, nós vamos ter que pensar nessa conformidade. O seguinte resultado, ou segundo resultado, diz respeito à questão da integração da ciência de forma interdisciplinar para propiciar o desenvolvimento sustentável global. E aqui nós podemos talvez fazer referência a alguns conceitos emergentes, como solidariedade ecológica, existente na Lei Francesa de Biodiversidade, o não retrocesso da proteção ambiental ou ainda uma visão ecossistêmica. Ao nos depararmos, ao nos debruçarmos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, há um texto até do professor Michel Prier que fala dos indicadores jurídicos e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no qual ele evidencia e elenca que biodiversidade e ecossistemas aparecem em 4 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, portanto, há uma relação entre ecossistemas e práticas agrícolas, água, ecossistemas marinhos, ecossistemas terrestres e água doce, ecossistemas montanhosos e, em definitivo, a biodiversidade está atrelada e faz parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, por fim, como um terceiro eixo, um terceiro pilar no qual nós podemos aprofundar essas pesquisas e obtermos resultados, encontra-se a questão das transformações em direção à sustentabilidade a longo termo. Aqui nós temos a questão das normas jurídicas que asseguram a conservação e uso sustentável da biodiversidade e ecossistemas e com inclusão social pautada na sua efetividade. Talvez aqui nós tenhamos o maior desafio em termos de dar concretude à proteção da biodiversidade no Brasil. Porque, se por um lado, teoricamente há uma convergência entre os direitos humanos e proteção da sócio e biodiversidade, por outro lado, a emergência de conceitos que nós observamos que até são colocados pelo Judiciário para a proteção e conservação da biodiversidade e até mesmo em audiência pública recente sobre meio ambiente, um ministro do Supremo, o ministro Barroso, identificou que há um dever constitucional de proteção ambiental e que não é uma questão meramente política a proteção do meio ambiente, portanto, a proteção da biodiversidade. Na prática, nesse terceiro momento de pensarmos nas transformações em termos do longo termo, se coloca um de grande desafio e uma verdadeira batalha que se dá tanto no campo jurídico, pautado em resiliência e resistência, como em prol da democracia. Ou seja, em concluindo, nós poderemos sim ter essa compreensão do global ao local, nós poderemos sim ter esta intersecção entre ciência e direito, mas para dar efetividade, para dar concretude à proteção da biodiversidade, isso apenas ocorrerá se nós tivermos um fortalecimento entre ciência, direito, sociedade e de democracia, com a possibilidade, portanto, da construção de uma agenda para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em prol da conservação da biodiversidade. Caso contrário, nós estaremos lutando para que a boiada não passe e apenas ou somente em um campo de resistências e nos pautando em resiliência. Espero que nós possamos parar além da resistência e da resiliência, pensarmos em um país melhor e na construção efetiva da proteção da biodiversidade brasileira
e para o mundo.